Urgente. TSE julga a cassação de Cláudio Castro na terça-feira, 4 de outubro. Pânico no governo do Rio. A contagem regressiva começou. TSE decide o destino político de Cláudio Castro. A política fluminense vive as horas mais tensas de sua recente história. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, marcou para a próxima terça-feira, dia 4, o julgamento que pode cassar o mandato do governador Cláudio Castro, PL, e torná-lo inelegível por 8 anos. A decisão representa uma verdadeira espada de Damocles sobre a cabeça do governador e de toda a estrutura política que o sustenta no poder. Nos corredores do Palácio Guanabara, sede do governo estadual, o clima é de pânico absoluto. Aliados correm contra o tempo para articular defesas de última hora, enquanto adversários políticos já se movimentam nos bastidores, antecipando um possível vácuo de poder. O Rio de Janeiro pode estar a poucos dias de viver mais um capítulo traumático de sua conturbada trajetória política recente. O julgamento que pode mudar tudo. A sessão marcada para terça-feira no TSE não é apenas mais um processo eleitoral. Trata-se de um julgamento histórico que determinará se Cláudio Castro permanece como governador ou se junta à lista de políticos fluminenses cassados por irregularidades eleitorais. A magnitude do momento não escapa a ninguém que acompanha a política brasileira. O processo em questão analisa graves acusações de abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral de 2022. Segundo o Ministério Público Eleitoral, Castro teria orquestrado um esquema sistematizado de uso indevido da máquina pública estadual para impulsionar sua reeleição, além de irregularidades no financiamento de campanha que teriam criado vantagem desproporcional sobre seus adversários. As acusações que colocam Castro no banco dos réus. O dossiê apresentado ao TSE é volumoso e detalhado. As acusações não são superficiais nem baseadas em meras suspeitas. O Ministério Público Eleitoral construiu um conjunto probatório robusto, fundamentado em documentos, análises técnicas, depoimentos e provas materiais que apontam para um padrão de condutas irregulares durante o período eleitoral. Abuso de poder político. Sistematizado. As investigações revelaram que a máquina administrativa do Estado do Rio de Janeiro foi mobilizada de forma estratégica para favorecer a campanha de reeleição. Inaugurações de obras foram cronometradas para coincidir com o calendário eleitoral. Eventos públicos foram programados para gerar exposição midiática ao candidato. E programas sociais foram expandidos ou divulgados de maneira claramente eleitoreira. A linha divisória entre gestão administrativa legítima e campanha política disfarçada teria sido deliberadamente apagada. Servidores públicos teriam sido pressionados a participar de eventos de campanha. Recursos do Estado foram direcionados para regiões estratégicas eleitoralmente, e a comunicação oficial do governo assumiu contornos inequivocamente promocionais da candidatura de Castro. Abuso de poder econômico e financiamento irregular. O segundo pilar das acusações envolve movimentações financeiras suspeitas que teriam inflado artificialmente os recursos disponíveis para a campanha. As investigações identificaram indícios de doações não contabilizadas, operações financeiras destinadas a mascarar a origem de recursos, pagamentos por serviços superfaturados e contratações irregulares que beneficiaram a campanha de reeleição. Empresas com contratos governamentais teriam sido coagidas ou incentivadas a fazer doações disfarçadas, criando um fluxo paralelo de recursos que não constava na prestação de contas oficial. Esse dinheiro teria financiado ações de campanha não declaradas, contratação de cabos eleitorais, produção de material gráfico e impulsionamento de conteúdo digital. Desequilíbrio estrutural na disputa eleitoral. O conjunto das irregularidades teria criado uma assimetria brutal entre a campanha de Cláudio Castro e as de seus adversários. Enquanto os demais candidatos dependiam exclusivamente de recursos declarados e legais, Castro teria contado com o aparato completo do Estado do Rio de Janeiro, trabalhando em seu favor, além de recursos financeiros não contabilizados que multiplicaram sua capacidade de comunicação e mobilização.
Essa vantagem desproporcional compromete o próprio fundamento da democracia, a igualdade de condições na disputa eleitoral. Quando um candidato utiliza o poder do Estado e recursos ilícitos para se perpetuar no poder, o resultado das urnas deixa de refletir a vontade legítima do eleitorado e passa a espelhar uma competição viciada desde sua origem. O pânico nos bastidores do governo. Desde o anúncio da data do julgamento, o Palácio Guanabara se transformou em um verdadeiro bunker político. Reuniões de emergência acontecem a todo momento, envolvendo o governador, seus principais assessores, lideranças aliadas e uma equipe de advogados especializados em direito eleitoral que trabalha em regime de dedicação exclusiva para tentar evitar o pior. O pânico tem razões concretas. Nos últimos anos, o TSE endureceu significativamente sua postura em relação a irregularidades eleitorais. Diversos casos semelhantes resultaram em cassações de mandatos e aplicação de inelegibilidade, sinalizando que a Corte Eleitoral não está disposta a tolerar abusos de poder, independentemente do partido ou da relevância política do acusado. Aliados históricos de Cláudio Castro demonstram crescente nervosismo. Deputados estaduais e federais, prefeitos, secretários de Estado e lideranças municipais sabem que a cassação do governador não afetará apenas Castro individualmente, mas desestabilizará completamente a estrutura de poder construída nos últimos anos. Cargos, recursos, projetos e alianças políticas entrariam em colapso imediato. Secretários de Estado já articulam planos de contingência. Alguns avaliam a possibilidade de pedir exoneração preventiva para se distanciar do eventual naufrágio político. Outros buscam fortalecer vínculos com o vice-governador, que assumiria o cargo em caso de cassação. A lealdade política, sempre frágil, está sendo testada ao limite. A estratégia de defesa de última hora. Com o julgamento marcado para terça-feira, a defesa de Cláudio Castro trabalha em uma estratégia de múltiplas frentes. O objetivo é convencer os ministros do TSE de que não houve irregularidades, ou pelo menos de que as supostas infrações não teriam gravidade suficiente para justificar uma punição tão severa quanto a cassação e a inelegibilidade. O primeiro argumento defensivo sustenta que Castro apenas exerceu regularmente suas funções como governador. Segundo essa tese, não é possível exigir que um governante paralise completamente a administração pública durante o período eleitoral. Inaugurações, eventos e programas sociais fazem parte da rotina administrativa e não podem ser interpretados automaticamente como atos de campanha. A defesa também questiona a qualidade e a interpretação das provas apresentadas pela acusação. Os advogados argumentam que o Ministério Público Eleitoral fez uma leitura tendenciosa de atos administrativos rotineiros, atribuindo intenção eleitoreira a decisões que teriam sido tomadas exclusivamente por critérios técnicos e de interesse público. Um terceiro pilar da defesa é o argumento institucional. Os advogados alertam que uma eventual condenação poderia criar um precedente perigoso, criminalizando a gestão pública em anos eleitorais e inviabilizando a continuidade de políticas públicas essenciais. Esse raciocínio tenta sensibilizar os ministros para as consequências práticas de uma decisão condenatória. Por fim, a defesa apela para o contexto político e social do Rio de Janeiro. Argumenta que a cassação de mais um governador agravaria a crise institucional do Estado, geraria instabilidade política, em momento delicado e prejudicaria a população fluminense, que precisa de continuidade administrativa para enfrentar problemas crônicos de segurança pública, saúde, educação e infraestrutura. O histórico preocupante do Rio de Janeiro. Para compreender a dimensão desta crise, é fundamental contextualizar o momento político do Rio de Janeiro. O Estado vive há anos uma sucessão de escândalos envolvendo seus principais governantes, criando um círculo vicioso de instabilidade institucional e descrédito popular. Sérgio Cabral governou o Estado entre 2007 e 2014, deixando um legado de obras importantes,
mas sendo posteriormente condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, cumprindo pena de prisão. Luiz Fernando Pezão, seu vice e sucessor, também foi preso e condenado por participação em esquemas de desvio de recursos públicos. Wilson Witzel, eleito em 2018 com um discurso de renovação e combate à corrupção, agora menos de 3 anos após a posse de Castro, o Rio de Janeiro pode testemunhar a cassação de mais um governador. Esse padrão de instabilidade é devastador para as instituições estaduais, para a capacidade de planejamento de longo prazo e para a confiança da população na classe política. As consequências imediatas de uma possível cassação. Se o TSE decidir pela cassação do mandato de Cláudio Castro na terça-feira, as consequências serão imediatas e profundas. O vice-governador assumiria automaticamente o cargo, mas herdaria um cenário político extremamente complexo e instável. A composição do secretariado seria inevitavelmente reformulada. Secretários nomeados por indicação direta de Castro dificilmente se manteriam nos cargos. As alianças políticas que sustentam o governo seriam renegociadas, com cada grupo tentando maximizar sua influência no novo cenário. A governabilidade ficaria seriamente comprometida, pelo menos no curto prazo. Os projetos e programas prioritários do governo Castro seriam revistos. Obras em andamento poderiam ser paralisadas ou redirecionadas. Políticas públicas implementadas nos últimos anos seriam questionadas. A descontinuidade administrativa geraria custos econômicos e sociais significativos para a população fluminense. No plano eleitoral, as consequências seriam igualmente dramáticas. Com Castro inelegível por 8 anos, o grupo político ao qual pertence precisaria rapidamente construir novas lideranças e identificar candidatos competitivos para as eleições de 2026. A fragmentação das forças políticas tradicionais abriria espaço para candidaturas de renovação, outsiders e nomes sem vínculos com a política tradicional. O efeito dominó nas investigações. A cassação de Cláudio Castro poderia desencadear um efeito dominó em outras investigações relacionadas. Políticos e empresários envolvidos no esquema de financiamento irregular de campanha poderiam se tornar alvos prioritários de novas ações judiciais. O risco de delações premiadas aumentaria exponencialmente. Diante da perspectiva de punições severas, aliados e colaboradores de Castro poderiam buscar acordos com a justiça, fornecendo informações sobre outros crimes e esquemas de corrupção. Esse processo poderia revelar ramificações ainda desconhecidas do suposto esquema eleitoral. Empresas que mantêm contratos com o governo estadual também estariam sob pressão. A relação entre doações de campanha e licitações públicas seria escrutinada com rigor renovado. Contratos suspeitos poderiam ser revistos ou cancelados. O ambiente de negócios no Rio de Janeiro passaria por um período de incerteza e recalibração. A divisão na opinião pública. A sociedade fluminense está dividida em relação ao julgamento de Cláudio Castro. Parte significativa da população acredita que o governador deve ser investigado rigorosamente e, se culpado, punido exemplarmente. Essa parcela do eleitorado está cansada dos sucessivos escândalos que mancham a política do Rio de Janeiro e vê no julgamento uma oportunidade de afirmação das instituições de controle. Por outro lado, há também um contingente expressivo que questiona o momento e as motivações das acusações. Essa parcela do eleitorado vê no processo uma tentativa de desestabilização política. Questiona a seletividade das investigações e expressa preocupação com o uso político do judiciário. Pesquisas recentes indicam que a maioria dos fluminenses considera importante que casos de irregularidades eleitorais sejam punidos, mas também demonstra ceticismo quanto à possibilidade de que a cassação de Castro resulte em melhorias efetivas na qualidade da política estadual. Há um sentimento generalizado de que o problema é mais profundo e sistêmico do que a conduta individual de um ou outro governante. O papel do TSE e a importância da decisão. O Tribunal Superior Eleitoral enfrenta na terça-feira um julgamento que transcende o caso individual de Cláudio Castro.
A decisão dos ministros enviará uma mensagem clara sobre os limites do aceitável na competição eleitoral brasileira e sobre a disposição da Justiça Eleitoral de punir abusos de poder, independentemente de quem sejam os acusados. Uma decisão pela cassação reafirmaria o compromisso do TSE com a lisura dos processos eleitorais e com a igualdade de condições entre os candidatos. Sinalizaria que o uso da máquina pública para fins eleitorais e as irregularidades no financiamento de campanha têm consequências reais e severas. Fortaleceria a credibilidade das instituições de controle e a confiança no sistema eleitoral. Por outro lado, uma eventual absolvição precisaria ser muito bem fundamentada para não gerar a percepção de impunidade ou de tratamento privilegiado. Os ministros teriam que demonstrar de forma clara e convincente que as provas apresentadas não foram suficientes para comprovar as acusações ou que as supostas irregularidades não alcançaram gravidade suficiente para justificar a cassação. Lições para a governança e a ética política. Independentemente do resultado do julgamento de terça-feira, o caso Cláudio Castro oferece lições valiosas para governantes, candidatos e gestores públicos em todo o Brasil. A primeira e mais importante é a necessidade absoluta de manter separação clara e rigorosa entre gestão administrativa e atividades de campanha eleitoral. A transparência nos processos de financiamento de campanha também se revela cada vez mais crucial. A legislação eleitoral brasileira é complexa e rigorosa, estabelecendo controles minuciosos e exigindo prestação de contas detalhada. Campanhas políticas precisam investir em profissionalização e em mecanismos robustos de compliance para evitar irregularidades, mesmo que não intencionais. A profissionalização da gestão pública é outro ponto fundamental. Governantes não podem mais administrar o Estado como se fosse propriedade pessoal ou instrumento de promoção política individual. A população exige eficiência, transparência e respeito aos recursos públicos. As instituições de controle estão cada vez mais ativas e capacitadas para identificar e punir desvios. Por fim, o episódio reforça a importância vital do fortalecimento das instituições democráticas. A Justiça Eleitoral, o Ministério Público, os tribunais de contas e os órgãos de fiscalização desempenham papel essencial na garantia da lisura dos processos políticos e na punição de irregularidades. Sua independência, sua capacidade técnica e sua autonomia financeira devem ser preservadas e ampliadas. A pressão sobre os ministros do TSE. Os 7 ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral carregam sobre os ombros uma responsabilidade imensa. Na terça-feira, suas decisões individuais e o resultado final do julgamento coletivo determinarão não apenas o destino político de Cláudio Castro, mas também estabelecerão parâmetros importantes para casos futuros e para o comportamento de candidatos e gestores públicos em todo o país. A pressão política é intensa. De um lado, setores da sociedade civil, movimentos anticorrupção e parte da imprensa cobram firmeza e exemplaridade na punição de eventuais irregularidades. De outro, aliados de Castro e setores preocupados com a estabilidade política do Rio de Janeiro defendem moderação e ponderação na análise das provas e na dosimetria de eventual punição. Os ministros precisarão demonstrar absoluta isenção, fundamentação técnica rigorosa e compromisso exclusivo com a aplicação da lei e da jurisprudência consolidada. Qualquer decisão que pareça motivada por considerações políticas, por pressões externas ou por tratamento privilegiado será duramente criticada e questionada. O que está realmente em jogo? O julgamento de terça-feira no TSE é muito mais do que um processo administrativo sobre irregularidades eleitorais. Está em jogo a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, a possibilidade de renovação efetiva da classe política e a viabilidade de uma política verdadeiramente republicana e comprometida com o interesse público. Para o Rio de Janeiro especificamente,
Está em jogo a capacidade de romper com o ciclo vicioso de escândalos, cassações e instabilidade institucional que marca sua trajetória política recente. A população fluminense anseia por governantes competentes, honestos e comprometidos com a solução dos graves problemas sociais, econômicos e de segurança que afligem o Estado. Para Cláudio Castro, pessoalmente, está em jogo toda a sua trajetória política e seu legado como governante. Uma eventual cassação encerraria prematuramente uma carreira que, até o momento, parecia promissora. A inelegibilidade o afastaria definitivamente da vida pública, exatamente no momento em que poderia consolidar-se como liderança política relevante. A contagem regressiva final. Faltam apenas alguns dias para o julgamento mais importante da política fluminense em anos. Nos corredores do Palácio Guanabara, em Brasília e em todo o Rio de Janeiro, políticos, assessores, advogados e cidadãos comuns aguardam ansiosamente o dia em que o TSE decidirá o destino de Cláudio Castro. O governador tenta manter a rotina administrativa normal, participando de eventos públicos, despachando com secretários e projetando imagem de tranquilidade e confiança na justiça. Publicamente, reitera sua inocência e expressa certeza de que as acusações serão refutadas. Nos bastidores, porém, o clima é de extrema tensão e de preparação para todos os cenários possíveis. Seus aliados dividem-se entre os que permanecem leais até o final, dispostos a enfrentar qualquer consequência, e os que já começam a calcular os custos políticos da associação com um governador potencialmente cassado e inelegível. A lealdade política, sempre circunstancial, está sendo testada ao limite máximo. Conclusão. Um momento decisivo para o Rio de Janeiro. A terça-feira, 04, será um dia marcante na história política do Rio de Janeiro. O julgamento do TSE pode representar um ponto de inflexão. Um momento em que as instituições democráticas afirmam sua força e sua capacidade de punir irregularidades, ou pode ser mais um capítulo frustrante na longa narrativa de impunidade e descrédito que caracteriza a política brasileira. Para aqueles que defendem valores republicanos, respeito à lei, ética na política e fortalecimento das instituições democráticas, o julgamento de Cláudio Castro é um teste crucial. A expectativa é de que a Justiça Eleitoral atue com rigor, isenção e compromisso exclusivo com a verdade dos fatos e com a aplicação correta da legislação. O sinal de alerta está aceso. O pânico tomou conta do governo do Rio de Janeiro. Os aliados de Cláudio Castro correm contra o tempo para evitar o que consideram uma catástrofe política. E o Brasil inteiro observa, atento, aguardando o desfecho de mais um capítulo da interminável luta entre legalidade e poder, entre ética e pragmatismo, entre o ideal democrático e a realidade crua das disputas políticas. Na próxima terça-feira, quando os ministros do TSE proferirem seus votos, saberemos se o Rio de Janeiro está condenado a repetir indefinidamente os erros do passado ou se finalmente conseguirá romper com o ciclo de escândalos e construir uma política à altura das necessidades e das aspirações de seu povo. O destino de Cláudio Castro será decidido, mas o que está verdadeiramente em julgamento é o futuro político do Estado do Rio de Janeiro. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.